E se você pudesse colocar a sua perspectiva, a sua visão, a sua realidade, os seus sentimentos, o que você pensa, sente, vê ou faz hoje numa cápsula do tempo para você ver daqui 5, 10, 15 anos, você faria? Imagina uma tecnologia ou uma ferramenta a qual você pudesse encapsular o tempo presente ou pelo menos um recorte desse tempo presente para posteridade, seja para você mesmo ter contato com essa realidade de hoje no futuro, seja para seus filhos, seja para parentes, enfim. Você gostaria de uma tecnologia assim? Bom, esse é um quadro que eu vou implementar aqui no canal, hora ou outra eu vou fazer, que se chama Diário de um Set, onde são ensaios, onde eu vou, sei lá, tive um insight sobre um tema específico e gostaria de falar, e é uma coisa que eu vou fazer justamente para isso. Estava assistindo um podcast no Cinemasters, o casal Hack foi lá, agora eu não me lembro o nome dele e dela, sempre esqueço, mas depois eu vou colocar o nome deles aqui na edição. Mas eles falaram uma coisa muito interessante, eu vou deixar o trecho aqui, mas eu vou citar também, que é como eles gostariam de há 10 anos atrás documentar melhor. Vocês não reparem que eu tô rouco, porque esses dias eu tava meio gripado. Mas como eles gostariam de documentar melhor a jornada deles, documentar melhor como o eu deles pensava 10 anos atrás, como o eu deles via, enxergava as coisas há 10 anos atrás. Hoje, uma das coisas que eu mais me arrependo é de não ter feito um diário em vídeo falando o que eu tava passando, qual momento da minha vida eu tava. Sentindo. Porque, cara, já imaginou se você pudesse voltar 10 anos atrás A e sua ver um vídeo mentalidade, seu? a sua... Você falar tudo que você sabe por uma câmera. O que você sente, qual fase que você tá passando, quais são as dificuldades, se é financeira, Por se isso é que a gente sempre propósito. fala, documente a sua jornada. Porque muitas vezes a gente toma decisões baseadas no nosso momento, né? E se você tivesse em outro momento, você não tomaria aquelas decisões E o daquela que a gente maneira. mais quer é ter essa mentalidade que a gente tem hoje, há 10 anos atrás. Você fala, nossa, se eu soubesse pensar assim há 10 anos atrás, cara, então grava um vídeo, volta e fala. Não é um vídeo pra ser postado, não é um vídeo só pra você documentar. A gente fala que é a Cápsula do tempo. cápsula do tempo. Então você cria uma cápsula do tempo, sua própria cápsula do tempo, e grava um vídeo. Vai pra um lugar onde você se sinta super confortável e você vai se abrir pra esse vídeo como se você estivesse fazendo pra um psicólogo. Fala tudo que tá rolando, fala, cara, eu tô nesse processo, tô vivendo isso. Porque quando você avança 5 anos, né, nessa curta existência que a gente tem, e você volta pra trás e fala assim, caralho, eu pensava dessa forma, é assim que eu enxergava o mundo, putz, olha que louco. Se você ver meus primeiros vídeos no meu canal pessoal, eu não falava com a câmera. Eu fiz um filme em 2015, lembra que eu falei desse período, desde que eu saí de casa e comecei a filmar tudo? De 2013 a 2015, eu levei isso mais a sério, assim, eu falei, cara, eu vou registrar tudo, assim. E eu fiz um filme na minha vida que chama Travessia, que o meu nome, Lucas PKTA, é porque meu nome é Lucas Felipe dos Santos Clemente. Eu falei, porra, não pega, né? Nem sabia de branding ainda, mas como eu treinava parkour, o Precisa ser PK artístico. veio do parkour e o TA de trajeto arte. Só que parkour, vindo do francês, já é percurso, que é parkour, e o trajeto arte. Então eu falei, pô, mas é percurso de trajetória artística, né, que seria o total. Tá. Então eu falei, cara, minha vida é tudo conectado, né? Eu sempre valorizei mais a travessia do que onde eu vou chegar, então eu falei, pô, beleza, PKTA eu vou levar mais a sério. Durante esse processo, eu comecei a registrar minha vida, eu não conseguia falar com a câmera. Por isso que eu falo que eu gostaria de ter ouvir o Lucas de anos atrás falando com a câmera pra ver, nossa, esse era o jeito que ele pensava. Olha pra você ver os moldes que eu tinha, como que aquele ambiente moldava o meu pensamento. E eu ainda não terminei de assistir o podcast inteiro, porque é 2 horas e pouquinho, mas eu vou assistindo em partes e vou refletindo sobre o que eu vou assistindo. E é interessante pensar, porque eu olhei pra isso e pensei, caramba, é uma coisa muito louca, né? Outro dia eu vi um meme que brincava, falava assim, a gente perdeu a sensibilidade, a gente perdeu o senso da importância da fotografia ou de um vídeo. Por quê? Eu vi um meme brincando. Você imagina que antigamente, 300, 400, 500 anos atrás, antes da descoberta da fotografia, do processo químico de fotografar aquele momento do tempo, como que eu registrava uma figura, um acontecimento por meio de uma pintura. Então, por exemplo, a pintura de Pedro Américo do Grito da Independência, ou a pintura da primeira missa no Brasil, do Descobrimento, ou a pintura da Revolução Francesa, que, se não me engano é de Delacroix. Então, são momentos da história onde não havia fotografia e como se manteve um certo registro daquele momento por meio da pintura, por meio de uma reconstituição baseada em alguma imagem vista, mas reconstituída, uma imagem vista e reconstituída pela memória, etc. A gente perdeu o senso de importância e da grande importância que é a fotografia ou o vídeo, no caso. Que imagina, um processo químico onde eu capto
aquele momento do tempo. Então, por exemplo, eu tenho foto da minha filha, tenho foto de eu pequeno, dos meus pais, etc. Ali é uma foto daquele breve momento, daquele pequeno presente, sei lá, em 1980, 70, 60, aquele minúsculo segundo onde meu pai, um avô, um primo estava ali e aquele momento do tempo foi captado, foi registrado. No vídeo a gente tem um pouquinho mais de imersão, porque no vídeo a gente consegue não só captar a imagem estática, mas a gente consegue captar um momento no intervalo de tempo maior, não é um segundo, só, não é um milésimo de segundo, mas são coisas de alguns segundos, dependendo de qual intervalo de tempo que você grava esse vídeo, e você consegue captar som. Então o vídeo ele tem um caráter muito mais profundo, porque, por exemplo, às vezes você tem algum familiar seu que faleceu ou algo do tipo, mas você tem um material em vídeo dele que você consegue ouvir a voz dele. Acontece muito de um familiar próximo falecer e depois de algum tempo, meses, a pessoa não lembra, de certa maneira, da voz da pessoa, não lembra de certos trejeitos da pessoa, tipo, não lembra com tanto detalhismo como quem tá vendo a pessoa todo dia. Então, a gente não tem esse senso de importância. Hora ou outra, às vezes eu vou pegar algum material para editar, e aí nas minhas pastas do computador eu tenho uma pasta de fotos que eu fui tirando ao longo da vida, no trabalho, na faculdade, etc. E eu olho e falo, caramba, o Isaac dessa época, ele tinha a cabeça assim. O Isaac dessa época enxergava o mundo assado. E é interessante olhar essa perspectiva de passado, presente e futuro. Então, todo esse contexto eu tenho porque vendo esse podcast do canal REC me inspirou a fazer esse conteúdo ensaio / diário pessoal / público que dá para compartilhar. Não vou compartilhar coisas sensíveis assim, a depender do que seja. Mas eu achei muito interessante e pensei, nossa, quero fazer alguma coisa desse tipo, principalmente para mim e para minha família. Principalmente para mim e para minha posteridade. Eu tenho uma filha de 1 ano e, assim, eu quero, por exemplo, eu tenho avós que eu não conheci de fato. Eu tenho parentes que já se foram, parentes que têm história, que os familiares contam histórias impressionantes que eu não conheci de fato. Então, o que eu penso? Eu tenho uma filha, pretendo ter mais filhos, eu vou ter uma posteridade. Eu quero que, não por um simples ego, mas todo ser humano tem desejo de deixar um legado, deixar a sua história. Então, pô, que minha filha, sei lá, se eu morrer amanhã, semana que vem, que minha filha tenha algum material para lembrar do pai dela, sabe? Que minha filha ou minha família, seja minha filha, um sobrinho, um primo, sei lá, consiga nessa cápsula do tempo que eu estou guardando neste momento, caramba, ter um relapso do tempo que foi minha vida, um breve momento do que foi minha vida, um recorte dessa vida de, sei lá, vou fazer 27 anos esse ano, vou viver 30, vou viver 50, vou viver 80, não sei, mas desse período que eu estou aqui, desde o meu nascimento até ao momento da minha morte, que é incerto, tem um breve lapso do tempo onde eu consigo visualizar a pessoa ali, certo? Então, me veio essa reflexão assistindo esse podcast, e nesse vídeo, apesar de dar essa longa introdução falando sobre isso, o intuito desse vídeo é mais desse aqui específico, um diário de bordo, o nome do canal, o nome do quadro vai ser Diário de um Set, como se fosse um set de filmagem e tal, porque o canal é sobre isso, etc. Mas nesse contexto aqui, nesse de hoje, eu quero falar especificamente sobre corrida. Eu corro desde 2021, eu vou deixar um print aqui da primeira corrida que eu documentei pelo Strava, um aplicativo de corrida. Então eu corro desde 2021, que eu comecei, assim, tecnicamente falando, eu corro desde que eu sou moleque pivete, lá na quebrada, lá do Sinhá, porque a gente jogava bola lá e jogava durante o dia na rua, jogava na escola. Teve uma época que eu fiz escolinha de futebol lá no Grimaldi com o Betinho, e a gente ficava dando voltas e voltas na quadra para aquecer, tinha treino de corrida, tinha treino no ataque e defesa, coletivo, etc. Então, tipo assim, tecnicamente falando, eu corro desde pivete, mas assim, corrida de rua, de pensar, não, eu quero correr tantos km, no ritmo tal, num pace tal, eu corro desde 2021. E de lá para cá, eu sempre tentei estabelecer uma certa constância, mas nunca com certa efetividade. Muitas vezes fiquei alguns meses sem correr, aí consegui estabelecer algum nível de constância durante um tempo, aí sei lá, fiquei com Covid, casamento, ou filha nasceu, e aí essas coisas, a vida vai acontecendo, e com a vida acontecendo, você vai tomando certas decisões onde economizar tempo e onde deliberar mais tempo. Então, minha filha nasceu, então eu economizava, eu deixava de lado alguns projetos em prol daquele projeto maior, etc. Casamento, deixava de lado algumas coisas em prol daquele projeto maior, mais importante naquele momento. Então houve esses altos e baixos. E aí, e mais especificamente, esses de hoje eu quero falar sobre essa questão da corrida, porque é um estilo de vida que eu quero implementar para mim, essa da corrida, não como uma coisa religiosa,
Que tem gente que parece que a corrida é uma seita. Não nesse sentido, mas no sentido de, caramba, a corrida é constante ser parte da minha vida, do meu vivenciar. Hoje eu sou o quê? Eu acredito que o ser humano ele não é, ele está. Por exemplo, hoje eu estou vivo, hoje eu estou casado, hoje eu estou pai. Amanhã, não tem como eu deixar de ser pai, tecnicamente falando, porque se minha filha morrer, eu ainda sou pai dela, mesmo que ela não fisicamente estando nesse plano. Se eu morrer, eu continuarei sendo pai numa questão de história, numa questão de vínculo, mesmo eu não estando mais nesse plano. Mas assim, hoje eu estou pai. Hoje eu estou editor de vídeo, hoje eu estou roteirista, diretor, hoje eu estou corredor. Se amanhã eu perder as pernas, eu vou estar o quê? Eu vou procurar fazer outro esporte. Então eu quero implementar esse estilo de vida, minha vida ter isso inserida, ter essa questão da corrida, esse estilo de vida da corrida inserido na minha vida, esse estar. Quero estar corredor até o fim dos meus dias, digamos. E aí eu, pegando essa questão do canal REC e pegando essa questão de documentar, que é uma coisa legal que eu quero, por exemplo, eu estou me inserindo num contexto de documentário. Eu quero fazer documentários, eu tenho temas, eu estou roteirizando alguns documentários, etc. Então eu acho muito legal isso. Então eu quero documentar essa questão da corrida. E hoje foi um dia interessante porque foi o dia que eu bati meu primeiro 5km corrido, meio que direto. Corri 2km indo, parei, dei uma respirada, eu corri 2km, 2,5 indo, 2,5 voltando. Hoje foi a primeira vez que eu consegui fazer isso numa corrida, num treino, digamos, né? E eu quero documentar porque em agosto agora eu quero fazer uma corrida de rua, acho que é da Netshoes, se não me engano, de 10km, que eu nunca corri 10km. Então, eu tenho aproximadamente, hoje é dia 2 de julho, eu tenho aproximadamente 53 dias até a corrida, porque acho que se não me engano é dia 24, e até lá eu quero manter uma constância. Por exemplo, segunda-feira, hoje é quarta. Segunda eu corri 2km, hoje eu corri 5. Sexta eu não sei se eu vou correr 5. Talvez eu vá correr só 2 também, pra não estressar tanto, porque eu ainda não tenho um condicionamento muito bom. Mas a minha meta agora, tipo assim, Isaac, eu tenho vontade de fazer uma meia maratona de 21km. Eu tenho vontade de fazer uma maratona de 42. Futuramente, a depender de tempo, investimento, capacidade, etc., eu tenho vontade de fazer um Ironman, que é natação, corrida e bike. Mas assim, são coisas que estão para além da minha capacidade no momento, capacidade em todos os sentidos, mas são coisas que eu não tiro da minha visão. Por isso que eu quero documentar isso aqui. Hoje eu sou um cara que consegue correr 5km. Próximo passo é o quê? Conseguir correr 10, dia 24 de agosto, na Netshoes Run. Eu quero curtir a jornada, quero documentar a jornada e vamos ver no que dá. Vamos ver no que dá no sentido de que, será que um dia eu vou estar completando o Ironman e vou assistir esse primeiro diário e, caramba, olha, o Isaac há 5 anos atrás, sei lá, tava correndo 5km e fez esse videozinho para catalogar isso, para documentar isso. Não sei, vamos ver onde isso vai me levar, mas eu acho interessante essa dinâmica de documentar e guardar no tempo, para depois, nessa cápsula de tempo que se chama vídeo, essas experiências e essas visões, etc. Então o intuito desse diário aqui vai ser o quê? Documentar a jornada. Em que sentido, Isaac? Nesse de hoje é uma questão de corrida, mas eu também quero implementar a documentação da minha jornada como performance audiovisual, como performance na gravação, por exemplo. Aqui eu montei rapidamente, eu tenho que editar umas coisas, eu tenho trabalho para fazer, etc. Então eu montei um setup de luz aqui simples, uma luz de cobertura ali atrás, que talvez até vazou e apareceu um pouquinho um tripé. Tem um ring light aqui, que eu ainda não tenho softbox, tem um ring lightzinho. Tem o meu iPhone 12 simples captando aqui no tripézinho. Então eu quero documentar o quê? A minha capacidade de gravação, tipo, capacidade de setup de iluminação, testes, etc. Me documentar como performance na hora de apresentar, na hora de comunicar, como comunicador, que eu quero melhorar isso em mim. Documentar, por exemplo, aspectos da minha vida, como a corrida, como algum outro material ou alguma coisa que eu quero desenvolver, etc. Nesse caso, no de hoje, é corrida. Então, o intuito desse quadro, o intuito de alguns vídeos aqui no canal, não todos, a maioria dos vídeos que eu quero fazer, vai ser na questão de documentário, na questão de audiovisual, de roteiro, direção, edição, cinema, filmes, etc. Mas eu acho interessante esse lado mais tete a tete conversa, porque eu gosto de assistir coisas nesse sentido, e eu acredito que conteúdos assim sejam bons para que pessoas se conectem com pessoas e compartilhem experiências. Por exemplo, o Casal REC. Nesse podcast, é uma experiência deles ali que eles abriram o coração e falaram, essa experiência conectou comigo, me moveu a fazer alguma coisa diferente, me moveu a
documentar. Então, às vezes, uma experiência boba minha ou alguma coisa de evolução na corrida, coisa assim, ajude alguém, não sei. Minha expectativa não é tão alta. Talvez uma pessoa veja esse vídeo, enfim. Então, a moral final de tudo isso aqui, que eu peguei pra mim e espero que, sei lá, se fizer sentido pra quem assistir, pra você que tá assistindo, faça, documente sua jornada. Aproveite a jornada, estabeleça algumas metas, mas a jornada também tem que ser curtida. Por exemplo, eu gosto de correr. Eu não fico pensando, cara, eu tenho que completar os 5 km. Eu fico 1, 2, curtindo, observando o ambiente, respirando, sentindo, escutando o meu corpo, etc. Então, documente a jornada, aproveite a jornada, curta a jornada que você está passando. Seja a jornada de paternidade, seja a jornada de um projeto de trabalho, seja a jornada de um desenvolvimento de um esporte, seja a jornada, não a jornada tipo épica, mas a jornada de, cara, estou passando por uma doença ou por uma situação difícil. Tire lições daquilo, sabe? Aproveite, reflita sobre aquilo. Na vida a gente nem está sempre ganhando. A gente tem várias esferas, familiares, financeira, intelectual de estudos. Eu penso que são vários rings. E muitos a gente tá na ONU, a gente tá na rede tomando porrada. A gente tá apanhando ali, sei lá, no financeiro, tomando pancada, tomando prejuízo, etc. Em outros não, a gente tá desenvolvendo bem, tá batendo, tá nocauteando. Então, naquela área da sua vida você tá nocauteando, você tá indo muito bem, aproveita, curta a jornada. Naquela área da sua vida você tá tomando nocaute, tá na rede tomando porrada, aproveita, curta a jornada, tire lições disso. Entenda o porquê você está tomando porrada. Então, para encerrar esse vídeo, que eu não quero que seja um vídeo longo, documente, aproveite, curta, melhore um pouquinho cada dia. E mensagem final aqui para encerrar este vídeo de fato uma jornada de 100 km, caminhada ou corrida, começa com um passo. Dê o primeiro passo, seja constante que você chega lá. Falou? Fiquem com Deus. Até mais.